Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa última aula, certo? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre otimização, de forma geral, certo? A otimização dos recursos que são utilizados na manutenção, as otimizações dos custos, certo? Tentando baixá-los ou aproveitar melhor os recursos para que hajam menos custos e também os recursos computacionais, os softwares e como eles podem nos ajudar nessa otimização, certo? Iniciando a nossa aula, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as ações de manutenção a serem executadas devem ser planejadas de acordo com a demanda dos recursos necessários ou disponíveis. Então, antes de a gente planejar a nossa manutenção, a gente tem que saber quais são os recursos que estão disponíveis, certo, na empresa. E antes desse planejamento da manutenção, a gente tem que fazer o planejamento dos recursos, certo? É muito importante, porque sem esses recursos, a gente não vai conseguir planejar nossa manutenção de forma real. Por exemplo, se você precisa consertar algum equipamento e você precisa de um componente, se aquele componente não tiver no estoque da empresa, certo? Você não vai conseguir realizar aquela manutenção no tempo hábil que você discriminou no seu plano, tá? Por exemplo, se para desmontar com segurança parte de uma determinada máquina são necessárias duas pessoas, certo? Não podemos alocar um único mantenedor para realizar essa tarefa. Essa questão aqui é um problema de planejamento de alocação de pessoas por demanda, certo? Dos recursos necessários. Então, a gente vai ter um problema de alocação de pessoas porque no nosso plano de manutenção, tá? Ou, por exemplo, fora do nosso plano, ocorreu alguma manutenção corretiva e a gente precisa para realizar aquela manutenção corretiva de duas pessoas, só que você só tem uma pessoa disponível para aquela manutenção. O que é que você vai ter que fazer? Mexer no seu plano, certo? Mexer no seu planejamento para que você consiga realizar aquela manutenção com duas pessoas, se a prioridade for alta para a empresa naquela manutenção corretiva, certo? A gente também tem a questão, por exemplo, se não há duas pessoas disponíveis na data determinada para a ação, podemos verificar uma reprogramação dessa ação, certo? Então, a gente pode reprogramar aquela manutenção para um outro dia, para um outro período, de acordo com o histórico de manutenção do item considerado. Então, por exemplo, se no nosso planejamento a manutenção daquele item estava estabelecida para o dia de hoje, nós precisamos fazer, certo? A gente precisa fazer aquela manutenção naquele momento. Então, a gente vai ter que reprogramar toda a nossa manutenção por causa dessa adaptação que a gente vai ter que realizar agora, certo? A gente também tem as tarefas de atuações profissionais, certo? De outros profissionais, por exemplo. Se as tarefas dependerem de atuação de outros profissionais, por exemplo, digamos que vai ter uma manutenção onde a gente precisa de um especialista na área de mecânica, certo? Não é só um problema que envolve a eletroeletrônica. Aqui, o que é que vai acontecer? Não é a especialidade, certo, da gente, uma manutenção mecânica, tá? Então, a gente vai, se a empresa, certo, detém um profissional, possui um colaborador que ele é especialista na parte mecânica, a gente vai alocar, certo, esse colaborador no nosso planejamento, no nosso plano de manutenção, para realizar a manutenção daquele item que está sendo necessitada. Mas, se a empresa não tem, o que é que acontece? Ocorre uma terceirização do serviço. Esse serviço é terceirizado e é contratado uma pessoa de fora, certo? No caso do exemplo aqui que eu trouxe para vocês, para retirar o motor de uma máquina ou um equipamento, pode ser necessário requerer um especialista em mecânica, tá? Para desmontar parte dessa máquina ou desse equipamento. Então,
como a gente já identificou naquela manutenção, no nosso exemplo, voltando para, digamos que essa manutenção seja uma manutenção fora do nosso plano, tá? Seja uma manutenção corretiva. Então, a gente vai precisar o quê? Incluir na nossa ordem de serviço, certo? A requisição desse profissional. Então, a gente vai criar uma ordem de serviço, vai registrar essa ordem e nessa ordem vai estar afirmando que é necessário, certo? Um profissional para trabalhar na parte mecânica do item, tá? Então, é muito importante que isso esteja na ordem de serviço, porque a informação estando clara e estando lá registrada, a gente consegue trabalhar, por exemplo, numa próxima manutenção, fazer uma manutenção programada, certo? Uma manutenção preventiva daquele item, já sabendo que precisa, a depender da falha ou do defeito que ocorra, de um profissional da área de mecânica, certo? Agora, o que é uma atitude que não é recomendada, tá? Digamos que a empresa, ela tenta, certo? Para diminuir custos ou porque ela acha que não é tão necessário que aquele serviço mecânico seja feito pelo próprio, certo? Técnico em eletroeletrônico, certo? Eletroeletrônica. Então, digamos que não é sua especialidade, mas, certo? Por você considerar ser uma atividade simples, você mesmo vai lá, desmonta a parte mecânica da máquina, realiza a manutenção, certo? E depois monta as partes mecânicas que você desmontou. Então, pensem bem, vocês estão estudando aqui, vocês estão se tornando especialistas e técnicos em uma área. Então, quando vocês começam a trabalhar em uma outra área, que é no caso a área mecânica, problemas podem surgir. Como, por exemplo, esse que eu trouxe para vocês. O problema, se você realizar essas tarefas, que podem parecer simples para você, mas não são específicas de sua atuação, nesse caso, pode haver detalhes técnicos que você não domina, certo? Pode haver, no meio daquele processo de manutenção, você já desmontou a máquina, você já começou o processo de manutenção, mas você chegou a uma parte que ou você não domina, certo? Ou você não tem o conhecimento mesmo de forma básica daquele componente ou daquela ação que precisa ser tomada, tá? Então, o que é que pode acontecer? Pode causar sérias consequências quando o equipamento for religado. Como, por exemplo, digamos que você realize toda a ação de manutenção, religue aquele item, aquele equipamento, só que ele, pela falta de especialidade, pela falta de domínio na área da mecânica, certo? Que era necessário um profissional naquele momento, ocasiona um maior, certo? Um maior problema, itens são quebrados, itens entram em colapso, e tudo isso vai gerar o quê? Um custo extra, porque imagine, vocês executaram aquela manutenção já tem um custo. Aquele equipamento sofreu uma avaria muito maior, certo? Porque não tinha um profissional especializado na área de mecânica. Então, vai ter agora, além do custo de uma nova manutenção, vai ter um custo de um profissional de mecânica que já deveria ter sido contratado, vai ter um custo maior de tempo de parada, porque a máquina vai ficar mais tempo parada, e vai ter um custo maior ainda também, porque vão ser necessários novos componentes, novas peças, certo? Então, é por isso que é importante a gente pensar na otimização dos recursos, para evitar esse tipo de problema, tá? Na otimização dos recursos, caso, certo, você assuma, outro problema que pode ocorrer, certo? Caso você assuma mais tarefas do que aquelas para as quais está habilitado, sua competência pode ser questionada, certo? Sem falar nos prejuízos que a empresa, que no mínimo, certo, sofrerá as consequências do tempo de parada para manutenção. É exatamente o que eu trouxe para vocês no exemplo passado. Então, existem todos os custos extras e não previstos para a empresa. E fora tudo que eu já falei para vocês, ainda tem a questão da sua capacidade de ser questionada, certo? Porque se você realizou a manutenção, mas você sabia que aquela manutenção precisava de um profissional da área mecânica,
mas você assumiu a responsabilidade e deu um problema muito maior, você começa a ser questionado na empresa. Seus colegas, seus gestores, seus chefes, eles vão começar a questionar, certo, a sua competência. E isso pode gerar um problema muito maior para você no futuro, tá? Quando elaboramos os procedimentos e o plano de manutenção, também precisamos deixar claro quem são os responsáveis por cada etapa dos processos de manutenção, mesmo quando ela for executada no todo ou em parte por terceiros. Então, é muito importante que a gente registre a informação de quem realizou, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, quem realizou a manutenção na parte de eletroeletrônica e quem realizou a parte de mecânica, porque sempre vai haver nas ações de manutenção um responsável da empresa, mesmo, por exemplo, que um mantenedor não seja especialista em mecânica, ele, certo, tendo o auxílio de um profissional da parte de mecânica, vai ser o responsável por aquela manutenção. Então, quem vai ser cobrado vai ser aquele colaborador que está designado para aquela manutenção. Então, pensem bem, certo? Antes de sobrecarregarem, de aceitarem, certo? Uma sobrecarga no trabalho de vocês. Porque, por muitas vezes, o setor de manutenção, ele já sofre de falta de tempo, porque todas as ações do setor são programadas. Então, quando surge um imprevisto ou quando surge uma atividade que não estava programada, você, consequentemente, vai afetar as atividades programadas. Então, você vai ter que ter esse jogo de cintura, tá? Você vai ter que entender e avaliar quais são as melhores opções que você pode tomar naquele momento, antes de você simplesmente aceitar, tá? Aquela responsabilidade extra, certo? Porque a gente não pode deixar o setor de manutenção sobrecarregado, porque isso vai gerar mais problemas no futuro, certo? Por isso tudo, pessoal, os recursos são tão importantes e por isso que a gente precisa pensar na otimização deles. Agora vamos falar sobre os custos. Eu falei incessantemente nessa disciplina para vocês o quão era importante o setor de manutenção e como o setor de manutenção é uma área-chave para toda empresa, certo? Porque sem esse setor de manutenção, a empresa não consegue, certo, garantir que suas atividades sejam executadas, que o seu planejamento seja seguido, tá? E boa parte disso, boa parte dessa importância se deve aos custos, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que para a gente pensar numa otimização de custos, a gente tem que pensar na alocação dos custos. A empresa, ela tem que ter, e o setor de manutenção também tem que ter, claro, quais são os custos para cada máquina, para cada componente, para cada setor, para cada atividade. Você tem que ter essa informação, certo? Caracterizada, certo? Classificada e detalhada. É muito importante. Essa alocação dos custos, ela vai permitir rastrear os recursos, dizer aonde, certo, foi gasto aquele recurso, em qual setor da empresa, em qual atividade, em qual máquina, tá? As empresas, elas utilizam um sistema de contas e também de subcontas, certo? Então, elas subdividem essas contas por departamento, processo e atividade para rastrear os valores individuais em toda a manutenção. Então, com essa subdivisão de contas e de custos, certo? Fica mais fácil de saber aonde ou em qual área, em qual atividade, está havendo uma utilização exacerbada, uma utilização exagerada, certo? De recurso financeiro ou de um recurso, seja ele um componente, seja uma peça, certo? É muito importante a gente pensar. Não importa se você vai utilizar, por exemplo, professor, mas para a gente realizar a manutenção, a gente precisa ter as peças para trocar as peças para manter
os itens, as máquinas, os equipamentos em ordem. Sim, mas vocês têm que saber qual é a quantidade que vocês precisam. Porque se vocês compram em uma quantidade menor, vocês vão sofrer, certo? Com o quê? Com a falta de peças de reposição. Consequentemente, os reparos vão se tornar o quê? Mais demorados. Isso o quê? Gera custos de produção para a empresa, tá? Já também, se você tiver um número de peças, um número de componentes muito alto no seu estoque, você vai o quê? Gerar um gasto desnecessário para a empresa. Então, você tem que equilibrar, tá? Por isso que é bom e é tão importante rastrear esses valores de forma individual. No caso de componentes e ferramentas, certo? É a manutenção de um estoque mínimo de elementos, para garantir a realização das manutenções, especialmente corretivas. Então, esse tipo aqui, nessa classificação aqui de componentes e ferramentas, o nosso estoque é mínimo. Por quê? Porque são itens que eles têm uma alta durabilidade, ou que eles podem ser, por exemplo, eles podem ser necessários apenas uma, duas vezes no ano, então você não precisa de um número muito grande em estoque, certo? Pensem no que eu estou falando. A questão de estoque é algo importantíssimo para uma empresa, tá? Estoque é como se fosse um carro, tá? Pensem comigo. Carro, moto, o que é que acontece? A gente compra, digamos que a gente comprou um zero, tá? Ou mesmo que ele seja usado, não importa, se for, pode ser usado também. O nosso veículo, ele é o quê? Ele, com o passar do tempo, ele precisa de manutenção. E o valor dele vai diminuindo, ele vai depreciando, certo? O bem, seja ele o carro ou a moto, ele vai depreciando. Então, toda vez que a gente precisar comprar um item a mais e ele ficar em estoque, aquele estoque vai gerar um custo, certo? Onde a empresa poderia, por exemplo, comprar essa peça só daqui a 2, 3 meses, então ela conseguiria, certo, economizar esse valor durante 2 ou 3 meses para depois ele ser usado. A gente vai ver mais na frente algumas dicas sobre isso, certo? Ainda sobre os custos, a gente, na relação de itens, que faz parte desse estoque que eu estou falando para vocês, deve ser criada. A gente tem que criar uma lista, certo? De todos os itens que o estoque precisa e todos os itens que o estoque possui. Essa lista precisa ser mantida e atualizada de acordo com os resultados dos processos de manutenção e da dificuldade de aquisição. O que isso quer dizer? Se a gente, digamos que a dificuldade de comprar uma peça é muito pouca, certo? A gente tem pouca dificuldade em achar uma determinada peça. Então, a gente não precisa ter aquela peça em uma quantidade muito alta no estoque, porque a qualquer momento a gente pode comprar ela. E todo momento também que a gente for realizar uma atividade de manutenção, o que é que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar peças, a gente vai utilizar ferramentas. Essas ferramentas podem se desgastar, podem quebrar, certo? Então, é importante que a gente também registre, certo? Por isso que a gente tem que manter atualizado, certo? Essas informações. Quais foram as peças que a gente utilizou? Qual foi a quantidade de peças que a gente utilizou? Quais foram as ferramentas que foram utilizadas, certo? Porque essas são informações que vão gerar uma riqueza de informação melhor para a empresa, certo? E informação é extremamente essencial, certo? Quando a gente busca otimização, tá? Já os itens que forem de fácil aquisição, como eu falei para vocês, que apresentarem certo? Que apresentarem pouco impacto no processo ou baixa frequência de troca podem ter um número menor de peças no estoque. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu falei para vocês. Se a gente encontra facilmente uma peça, se a gente usa poucas vezes essa peça, a gente não precisa ter, certo, um número grande dela em estoque, tá? Uma boa gestão do estoque de peças para manutenção garantirá o uso mais eficiente dos recursos e dos tempos de parada, certo? Pensem muito bem sobre isso, a eficiência dos recursos e dos tempos de parada,
para manutenção menores, aumentando assim a disponibilidade dos itens e, consequentemente, a eficiência dos processos de manutenção. Então, quando a gente pensa em utilizar de forma mais eficiente nossos recursos, certo? E a gente pensa em minimizar, certo? Os tempos de paradas, então a gente vai sempre tornar o quê? Os itens, os equipamentos, as máquinas disponíveis, elas vão estar sempre disponíveis para a empresa produzir, para a empresa utilizar. A gente consegue o quê? Processos com maior eficiência, uma manutenção mais eficiente. Consequentemente, a gente consegue o quê? Diminuir nossos custos, uma otimização dos nossos custos, certo? Então, é muito importante essa questão da boa gestão do estoque das peças. Guardem essa informação. Os custos por departamentos e processos são conhecidos como centros de custo, certo? Esses centros de custos são exatamente o que eu falei para vocês anteriormente. Esses centros de custo, eles são esse termo, centros de custo, ele é importante para a gente saber, certo, de forma precisa, quais são os custos de cada atividade, de cada área, tá? A análise do comportamento dos centros, permite ao setor financeiro da empresa fazer uma previsão dos custos e da distribuição dos recursos necessários para cada setor e processos da empresa, criando orçamentos ou planos orçamentários. Aqui, pessoal, é onde, por exemplo, o setor financeiro da empresa, certo, vai definir, tá? E vai analisar, por exemplo, ano passado, qual foram as manutenções que o setor teve? O setor de manutenção gastou quanto ano passado? Quais foram as manutenções? Quais foram as máquinas que foram reparadas? Quais foram os equipamentos que foram reparados, certo? E ele vai analisando esse comportamento, certo? No caso do nosso exemplo, do setor de manutenção, o setor financeiro da empresa ela vai o quê? Tentar prever os custos, mas ela não vai simplesmente prever os custos do setor de manutenção. É função do departamento financeiro de toda a empresa ela prever, certo? Os custos, os gastos de toda a empresa. Então, o setor financeiro vai criar orçamentos ou planos orçamentários para, por exemplo, o setor de marketing, o próprio setor financeiro, o setor de manutenção, o setor de produção, o setor de atendimento ao cliente, entre outros, certo? Então, cada setor, cada departamento vai ter um próprio orçamento, onde esse orçamento vai definir quanto cada setor desse pode gastar, certo? Guardem essa informação. Os orçamentos é quanto cada setor pode gastar. Vamos lá, vamos dar continuidade. Podem ser feitos remanejamentos de recursos entre as contas, desculpe, de maneira a garantir que os processos que estejam utilizando mais do que o orçamento previsto não sejam paralisados por falta de verbas. Então, digamos, um exemplo nosso, o setor de manutenção, ele gastou mais do que era previsto, certo? Então, ele não tem mais dinheiro para trabalhar, ele não tem mais dinheiro para comprar peças, ele não tem mais dinheiro para comprar novas ferramentas. Mas o setor de manutenção também não pode parar, porque existem trabalhos a serem feitos, tá? Então, o que é que pode haver? Pode haver um remanejamento dos recursos. Então, o que acontece, certo? Não é que o setor financeiro vai dar mais dinheiro, certo, para o setor de manutenção. Não é isso. O setor financeiro vai tirar um valor de algum outro setor, por exemplo, o setor de atendimento ao cliente vai perder no seu orçamento 50 mil reais, certo? E esses 50 mil reais vai ser passado para o setor de manutenção. Mas entendam que o orçamento geral da empresa não vai sofrer alteração. O gasto total da empresa ainda é o mesmo, só que um setor perdeu dinheiro no seu orçamento e outro setor ganhou. Houve um remanejamento. Agora fiquem atentos que isso não é uma coisa muito fácil, simples ou até bem vista pelos gestores, tá?
No remanejamento, que eu trouxe agora para vocês, dos recursos entre as contas, devem ser analisadas as possibilidades de reduzir os custos com os processos de manutenção, sem, no entanto, prejudicar a qualidade ou o bom andamento dos demais processos da empresa. O que isso quer dizer? Quando uma empresa, certo? Quando uma empresa faz um remanejamento, o que é que ela identifica? Não, que um setor precisa de mais dinheiro e que o outro pode trabalhar com menos dinheiro. Só que o que acontece? Você vai dar dinheiro para um setor que não obedeceu, certo? Que não conseguiu manter seus custos controlados e, consequentemente, precisou de mais dinheiro. Quando você estoura seu orçamento, outro setor vai pagar por isso, certo? E o que isso quer dizer? Que o setor que teve um corte de orçamento, no caso, nosso exemplo, atendimento ao cliente, tá? O atendimento ao cliente que teve o seu orçamento reduzido para atender o setor de manutenção, ele não pode ser prejudicado, por exemplo, baixar a qualidade do seu serviço para atender a uma demanda do setor de manutenção. Então, o setor de manutenção, certo, vai receber uma advertência, em muitos casos, do setor financeiro para que seja reduzido os seus custos. Porque isso não é a atividade de remanejamento, não é uma atividade muito boa. Ela pode ser feita, certo? Mas ela não é bem vista. Como eu estou trazendo aqui, ó. Em casos extremos, pode ser necessário fazer uma revisão e uma complementação do orçamento. O que isso quer dizer? Que o orçamento geral da empresa vai ser revisto, quer dizer que a empresa vai planejar novamente todos os seus gastos, seus custos, e ele provavelmente vai aumentar, tá, o seu custo, vai aumentar o seu gasto. E essa prática, ela não é bem vista pelos gestores, certo? Os donos da empresa não gostam de saber que sua empresa vai ter que gastar mais, uma vez que indica o quê? Um descontrole, tá? Essa é a palavra-chave, descontrole da aplicação dos recursos em um dado setor ou processo, certo? Só se justifica uma atitude dessa, uma atitude de complementação do orçamento, de revisão do orçamento, quando ocorre uma ocorrência de alguma situação não prevista, certo? Digamos, não estava previsto no orçamento da empresa que uma máquina ia quebrar, ou não estava previsto na empresa que as peças iam ter um aumento de preço muito acima do esperado, muito acima da média de mercado, certo? A gente pode acontecer também de o orçamento não prever o que? A aquisição de uma nova máquina, certo? Para atender uma nova atividade da empresa, certo? Então, isso pode vir a comprometer, certo? Os processos importantes da empresa. Então, quando ocorre algo imprevisto, algo que não foi planejado, algo que não foi pensado, tá? E essa ocorrência pode comprometer os processos da empresa, é feito, certo? É só nesse caso que a complementação do orçamento, a revisão do orçamento da empresa de forma geral, ela é uma coisa boa, ela é uma coisa necessária, certo? Então, pensem bem sobre o controle. Controle durante toda a nossa disciplina, certo? E especificamente também sobre a questão dos custos, é algo essencial, certo? Um setor de manutenção que tem o controle dos seus custos, ele entrega uma possibilidade, certo? Uma probabilidade de maior sucesso da empresa, certo? Um setor de manutenção que consegue controlar seus custos, ele é um fator super importante para a empresa, certo? Conseguir sucesso, alcançar os seus objetivos, certo? Por fim, a gente vai falar sobre a questão dos recursos computacionais. Aqui a gente vai falar sobre softwares. Então, quais são os softwares que podem otimizar o nosso processo, a nossa ação de manutenção? Qualquer sistema informatizado, certo? Ou adquirido que deve ter a capacidade de manter
estratificar, no caso, extrair, certo? Estratificar significa extrair, gerenciar e disponibilizar os dados relevantes. Então, são as informações que são relevantes para a empresa, para subsidiar, certo? Para apoiar, para dar base à análise dos dados do histórico da manutenção. Então, o recurso computacional, o software, certo? Que a gente vai utilizar nos computadores da empresa, eles precisam ter todos esses elementos, todas essas capacidades, certo? Para que a gente consiga o quê? Fazer uma análise dos dados de forma precisa e com qualidade. A gente vai ver mais à frente que é essa análise dos dados que muitas das vezes que vai tomar a decisão, certo? De qual atitude, de qual ação o setor de manutenção vai ter que adotar, certo? Quanto maior for o número de itens mantidos, certo? Ou até de membros da equipe de manutenção, mais especializado e estruturado deve ser o sistema. Então, quando a empresa tem um número muito grande de itens, de máquinas, um número muito grande de colaboradores no setor de manutenção, então, o setor de manutenção é um setor que tem muito pessoal, a gente precisa de o quê? De um software mais especializado, um software mais robusto, certo? Mais completo, que nos possibilitem, certo? Que nos possibilite essa análise de forma mais, que tenha mais qualidade, vamos dizer assim, tá? De forma que eu ia usar a palavra de forma mais completa, mas não é só a questão da completa, é a questão da qualidade da informação, porque, por exemplo, a gente pode ter uma informação cheia de dados, muito completa, mas aquela informação não ser útil, não ser relevante para a empresa, tá? Já, pessoal, para sistemas com poucos itens, certo? Por exemplo, uma empresa de médio porte, pequeno porte, a gente pode utilizar recursos de planilhas eletrônicas que elas possuam algum tipo, certo? Algum incremento com alguma programação. Então, não é simplesmente, por exemplo, usar uma planilha do Excel para gravar os relatórios, gravar as informações. A gente precisa ter alguma planilha eletrônica que a gente consiga alimentar no computador, alimentar em um software, certo? Aquelas informações do que foi realizado, quais peças foram utilizadas, quem realizou a manutenção, tá? Isso daqui, esses dois pontos sobre, por exemplo, aqui leva muito a decisão, tá? Esses dois pontos são quem vai decidir a empresa. Porque, por exemplo, enquanto esse primeiro vai dar uma informação muito mais especializada, porque a empresa possui vários itens e vários membros, certo? No setor de manutenção, ela também vai o quê? Gerar um custo maior, certo? Esse software vai gerar um custo maior para a empresa. Já no segundo, a gente tem uma informação, certo? Mais concisa, uma informação mais enxuta, mas também esse software tem um custo menor. Existem softwares, pessoal, para vocês terem uma noção, que vão até uma licença gratuita, então eles são grátis, certo? Os softwares, até softwares que passam tranquilamente do valor de 50 mil reais para cada licença em cada computador, certo? Que é utilizado. Então, não pensem que a empresa vai comprar, por exemplo, um software e vai colocar em um computador e vai pagar 50 mil, 60 mil reais. Não, vão ter vários computadores na empresa, porque são vários pontos, vários setores da empresa. Então, ele vai gastar esse valor para cada, certo, computador que vai utilizar esse software. Então, é muito importante perceber a diferença desses dois softwares, ou desses tipos, certo, de necessidades diferentes, para que a gente consiga entender melhor o que a empresa quer, precisa, para que a gente escolha melhor, certo, esses recursos que vão nos ajudar. A geração e o controle das ordens de serviços, que a gente já conhece de forma muito clara, certo? As OS, são características básicas dos sistemas, certo? Computadorizados, informatizados, para a gestão da manutenção
as requisições de manutenção são feitas no sistema e seus dados ficam armazenados disponíveis nos históricos de manutenção. Então, esse é a principal vantagem de a gente utilizar os recursos computacionais. A gente consegue otimizar muito o nosso trabalho, porque a gente consegue o quê? Armazenar e deixar aquela informação disponível para todos, certo? Com esses sistemas. Então, a gente vai ter a nossa ordem de serviço, a gente vai gerar aquele sistema. Ele precisa, todo o serviço, certo? Desculpa. Todo software, todo sistema, ele precisa gerar uma coisa tão básica como a ordem de serviço, onde essas ordens de serviços vão ter todas as informações, né, que eu já falei para vocês nas aulas passadas e hoje mais cedo na aula, tá? De quem, por exemplo, de quem vai realizar aquela manutenção, quais peças e ferramentas serão utilizadas, certo? Quais foram as ações executadas, certo? Para que a gente consiga gravar essas informações no software e deixar disponível para toda vez que a gente precisar daquela informação, ela está lá, de fácil acesso, certo? Se optarmos por um sistema informatizado para a gestão da manutenção, certo? Porque isso pode ser uma opção da empresa. Utilizar recursos computacionais, softwares, pode ser uma decisão da empresa. Ela pode precisar ou não, isso pode ser útil ou não para ela, certo? Se ela optar por usar, certo? Esse software ele deve obedecer a pelo menos duas premissas. Então, todo software, não importa qual ou não importa qual empresa, eles precisam fazer essas duas coisas. O quê? Permitir a coleta de todos os dados relevantes para as etapas posteriores da manutenção. Então, a gente precisa, o software ele precisa permitir, certo, a coleta de dados. Então, a gente tem que o quê? Ele tem que permitir que a gente grave dados nele, certo? Registre essas informações. No mínimo, identificação do item, certo? Qual item vai sofrer manutenção, aonde está localizado o item, a descrição da falha, certo? E a descrição da situação em que a falha ocorreu. Então, essas quatro informações, em qualquer software de gestão de manutenção, eles precisam, certo? Ter essas informações neles, eles precisam coletar essas informações. E o segundo passo é uma obrigatoriedade do primeiro, emitir a ordem do serviço somente se essas informações que eu destaquei para vocês forem informadas previamente. Então, uma ordem de serviço não pode ser emitida sem que alguém informe essas quatro informações que eu falei, certo? Então, esses são dois pontos obrigatórios. Então, vejam a importância, certo, da coleta dessas informações. O sistema de gestão da manutenção deve permitir a coleta de dados que identifiquem as máquinas, os equipamentos e os conjuntos, certo? Observe que o sistema deve, em alguns casos, impedir a duplicidade de alguns dados e permitir a de outros. O que isso quer dizer? Eles precisam, certo? O software, eles precisam diferenciar. Por exemplo, eles não podem permitir, digamos que a gente crie um cadastro de um item, de uma máquina, duas vezes no sistema. Ele não pode permitir isso. Mas ele tem que permitir, por exemplo, o cadastro de duas falhas iguais. Por quê? Porque só existe uma máquina com aquele código, por exemplo, ou só existe uma máquina daquela, porque a gente tem que saber qual máquina é. Ah, professor, mas se eu tiver duas máquinas iguais, tudo bem, as máquinas podem ser iguais, mas os códigos vão ser diferentes. Porque a gente tem que saber quando vai ser na máquina A ou na máquina B, certo problema. Mas o mesmo problema pode ocorrer em diversas máquinas, certo? Então, um software, ele precisa reconhecer essas duas necessidades, que é a de impedir, certo, que um item seja duplicado, certo? No caso aqui, a identificação dos itens, mas ele tem que permitir
certo? A duplicidade, certo? De outros, como falhas, porque a falha pode ocorrer mais de uma vez, os tratamentos, a gente pode consertar, reparar aquela falha ou um defeito da mesma forma, certo? Datas iguais podem ocorrer no mesmo dia, e os lançamentos de despesa podem ser, por exemplo, utilizados as mesmas peças, as mesmas ferramentas, certo? Também a gente tem que os softwares devem ser capazes de gerar relatórios que trabalhem com o banco de dados. O que isso quer dizer? Que um software não adianta só eles gravarem as informações, certo? Eles têm que ter dentro da sua programação a, a capacidade de gerar relatórios, certo? Tipo, por exemplo, em um mês foram feitas X execuções, certo? X reparos. Todos esses reparos geraram informações. A gente precisa de um software que ele gere um relatório, por exemplo, de quantas manutenções foram feitas naquele mês, quanto custou aquelas manutenções naquele período, certo? Então, é por isso que é importante ele trabalhar com banco de dados, porque ele consegue coletar a informação do período de forma integral. Digamos, da primeira manutenção da empresa até uma manutenção feita há 5 anos depois, certo? Nos próximos 5 anos. Então, toda essa informação, esse histórico construído, certo? Tem que estar disponível e ele tem que estar nos relatórios, certo? Que aquele software precisa gerar. Os tipos de relatórios e os agrupamentos dos dados devem permitir as análises e as tomadas de decisão. Muito importante essa informação, certo? Permitir as análises e as tomadas de decisão sobre todos os aspectos da manutenção. Então, um software, certo, que permite que a gente, além de analisar os dados, ele recomende para a gente, por exemplo, quando um item precisa ser reparado, no caso, ele programa a manutenção de um item, certo? Vai ajudar muito a otimizar o trabalho do setor de manutenção. Porque imaginem só, digamos que a gente vai definir um plano de manutenção. Só que aquele plano de manutenção tem que ser construído do zero, certo? Por toda a equipe de manutenção. Então a gente teria que ter uma reunião e lidar com um assunto muito complexo. E esse assunto complexo ia o quê? Demandar tempo, ia impossibilitar que o setor de manutenção realizasse as suas demandas, certo? Então, é muito importante que os softwares permitam essas análises e essas tomadas de decisão, porque é com esses relatórios que os softwares vão gerar que a gente vai conseguir definir qual é o melhor passo a se perseguir, quais são os planos que devem ser construídos para atender melhor as nossas necessidades, certo? A gente também, pessoal, tem uma nomenclatura que vai até ajudar vocês na atividade que eu vou mostrar logo no final, certo? Esses softwares de gestão, eles são conhecidos também como sistemas computadorizados, certo? Um sistema computadorizado de gerenciamento da manutenção. Como também, esse aqui é um nome em inglês que eu trouxe para vocês com a sigla, certo? Então, esse é uma, digamos, uma classificação comum para esses tipos de softwares que trabalham com essas funções que eu falei agora para vocês, certo? E uma coisa muito importante, além da gente pensar em todas as funções, em como cada software pode ajudar o nosso trabalho, a gente também tem que pensar que cada solução representa demandas e custos diferenciados por recursos, tanto computacionais quanto financeiros. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? Não adianta a gente escolher, certo, um software que vai ter 1000 opções, certo? E ele vai dar relatórios super relevantes para a gente e vai ajudar a nossa tomada de decisão vai tornar a nossa tomada de decisão algo muito mais fácil, muito mais prática, se a gente não tem o quê? Se a gente não tem um computador que suporte aquele software. Então, além do recurso computacional, certo?
desculpe, além do recurso financeiro, de, por exemplo, no básico, quanto vai custar aquele software para a empresa, a gente tem que pensar também se a gente tem um hardware, se a gente tem um computador que suporta aquele software, certo? Porque se você gastar um valor muito grande no software, mas quando você for instalar no seu computador, aquele computador não consegue o quê? Rodar, não consegue executar aquele software, você vai utilizar recursos da empresa em algo inútil, certo? Então, é muito importante também que a gente pense no computador, certo? No recurso computacional que vai suportar esse software, certo? Se os nossos computadores na empresa, eles suportam aquele software, tá? Bom, pessoal, por fim, na nossa última atividade, a gente vai. O que é que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês pesquisem, é uma atividade simples, tá? Que eu trouxe para vocês, já que a nossa aula vai acabar nossa aula acaba hoje, certo? Hoje vai ser nossa última atividade, nossa última aula, mas consequentemente vocês, claro, né? Aqueles que ainda não fizeram as atividades, que não estão com as atividades em dia, vocês têm até dia 29 desse mês para me entregar. Quem não entregar as atividades dia 29 vai ficar sem a nota, tá? Então não deixem de fazer, certo? Deixar esse aviso, nessa última atividade, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem, certo? Sobre softwares de gestão da manutenção, destacando as características desses softwares. Eu quero que vocês pesquisem, por quê? Porque pode acontecer no futuro para vocês de um chefe, de um supervisor chegar para vocês e perguntarem sobre algum tipo de software. Ou até na empresa onde vocês trabalham, vocês já utilizam algum software e vocês podem trazer, certo? Para ajudar a questão de outros colegas, certo? Se uma empresa precisa, por exemplo, de um software mais atual, ou se um outro tipo de software, sem ser o que a empresa utiliza, pode ajudar mais a empresa, se vocês tiverem essa informação, tiverem esse conhecimento, isso vai trazer para vocês uma coisa muito boa, certo? Porque vocês sendo proativos, vocês sendo ativos e vocês tendo descoberto uma ferramenta que vai ajudar, certo? A empresa, vocês podem conseguir até o quê? Uma promoção. Vocês vão ser bem vistos, vocês vão ser elogiados. Então, essa atividade é para vocês se informarem, certo? Então, o que eu quero com essa atividade? Que vocês pesquisem quais são os softwares, certo? De gestão da manutenção. Vocês só precisam me trazer um. Cada pessoa pode me trazer só um software, certo? Ah, professor, mas e se eu trouxer um software que outro colega meu trouxe? Tudo bem, mas tentem, certo? Cada um trazer um software diferente, porque é importante que cada um pesquise, certo? Realmente, para conhecer softwares diferentes, conhecer o que esses softwares fazem. Aí, nessa pesquisa, vocês vão escrever um texto para mim, certo? Dizendo essas 4 coisas. Cada texto que vocês vão escrever sobre a pesquisa tem que ter o nome do software, a empresa que produz aquele software, certo? As características gerais daquele software, o que é que ele faz, o que é que ele permite, o que é que ele gera, certo? E quais são as principais vantagens daquele software. Aí você pode perguntar, professor, mas vantagem para quem? Bom, pode ser uma vantagem que a empresa que criou o software está dizendo, como também pode ser uma vantagem que você pode identificar na empresa onde você trabalha. Ah, professor, eu achei esse software e esse software vai trazer de vantagem A, B e C para a empresa onde eu trabalho, porque a gente trabalha com isso, aquilo e aquilo outro, certo? Então, essas vantagens é vocês que vão me dizer quais são as vantagens, tá? Mas todo texto que vocês vão pesquisar tem que ter essas 4 informações, certo? Escrevam um texto legal. Não precisa ser um texto grande nem nada, mas escrevam um texto legal falando sobre as características, porque, por exemplo, nessas 2 primeiras informações, vocês só vão botar o quê? Qual é o nome e qual é
a empresa que faz esse software, certo? Mas nesses dois últimos, vocês vão ter que falar sobre as características, então vocês têm que escrever um texto sobre as características e também quais são as vantagens. Então, esses dois últimos pontos, vocês vão precisar escrever um texto mais elaborado. Então, se concentrem, que essa é a última atividade, e a gente termina por aqui, certo? Então, pessoal, boa atividade, foi um prazer, certo? Fazer essa disciplina com vocês, e até uma próxima. Fiquem bem, e espero que a disciplina tenha sido muito proveitosa para vocês, certo? Foi sempre esse meu objetivo. Um abraço e tchau.